Queria saber como você escapou de virar um gaduno. Então, eu nunca... Eu fui um, escapei. Eu fugi. Você fugiu, nunca voltou. Porque com a idade que eu tenho, eu foi outra época e tal. Mas agora, parece que é quase obrigatório ser, né? Então, né, diz que até certa idade, se você nunca foi comunista, você não teve coração, e depois de certa idade você não tem alma, cérebro. Não tem cérebro, sei lá. Mas não é bem por aí, né? Porque assim, eu nunca fui cooptado pela esquerda, ninguém nunca veio também atrás de mim, vem pra cá pro diretório, mas eu nunca fui cooptado por aquela frase que eu falei antes, que é o sequestro da virtude, é o sequestro da narrativa. Resumindo, ou pelo menos explicando, por muitas décadas eles vêm colocando uma narrativa de que eles são bons e nós somos maus. Então, se você gosta de dinheiro, você é ruim. Se você gosta de trabalho, liberdade individual, liberdade para trabalhar, para desenvolver, para criar, você é ruim. Se você não faz parte do coletivo, se você não faz parte do que o Estado determina, ou de que um grupo determina, seja de trabalho, sindicato, então você é ruim, você tem que fazer parte destes grupos. Eu nunca entendi, não é que eu nunca entendi, eu nunca concordei, nunca me encaixei com esse tipo de retórica. Porque, assim, resumindo, eu vou até falar pro pessoal direto, olha, ser de direita, aí todo mundo fala, não tem mais essa coisa de direita, esquerda, tá mais ou menos... Não, tem. Mas assim, ser de direita não é ruim. Ser Você é de direita? Eu sou de direita. Tranquilamente eu falo. Porque criou-se, de novo, numa narrativa, principalmente em países como o Brasil, América Latina, de que ser de direita é malvado, é ruim, é milico, é reacionário, é conservador. E conservador é uma coisa ruim, porque você tá preso a amarras. Eu vou falar diretamente para quem tá assistindo, numa boa. Assim, olha, ser de direita não é ruim. Ser de esquerda também não é. É o que você faz que vai determinar se você é bom ou se você é ruim. Sim, claro. Ser de direita não é ser milico, e também não tem nada de errado ser militar. Mas ser de direita não é ser fascista. Ser de direita não é ser capitalista selvagem. Ser de direita não é desdenhar os outros. É outra história. Não vou ficar aqui escrevendo, né, dissertando sobre o que é ser de direita. Eu só estou querendo que as pessoas saibam, e todas as outras, todo mundo que vê a gente com maus olhos, que eles saibam que não é assim. Então, tá bem errado. Mas desculpa. Imagina. E é por isso que eu nunca me encaixei, e é por isso que eu nunca virei um gadu. Porque eu nunca fui. E outra coisa, o meu background familiar também... É o que eu ia te perguntar, até que ponto... Porque assim, alguns jovens não resistem à pressão do coletivo. Exato. Então acaba-se ali dissolvendo-se a própria personalidade em prol do coletivo. Exato. Aqui você atribui essa sua personalidade mais forte, você falou do seu background, mas até que esses são seus pais, não sei por que você foi criado, avós, família, o que é? Que te deixou imune a isso? Então, é isso que é legal. Eu tenho uma família muito bem estruturada. E ter uma família bem estruturada não é um mito. Nossa, não dá pra ter, ou faz mal, ou porque a religião não sei o que lá. Eu vou, assim, em poucas palavras eu digo, eu venho de uma família muito bem estruturada, muito legal, não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é bom, faz bem, mas eu venho de uma família judaica que tem laços muito fortes na comunidade judaica e que vieram pro Brasil, por parte de pai, vieram na década de 50, depois de terem sofrido pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Minha avó nasceu na Polônia e ela sofreu, ela teve os pais e as irmãs assassinadas, e ela teve que se refugiar na Sibéria. Quando ela termina a guerra, ela volta à Sibéria, meu pai nasce, minha tia depois nasce também. E eles vêm para o Brasil na década de 50. Trabalham muito, vieram muito pobres, e eles trabalharam muito. Sabe, estruturaram uma família. E parte da minha mãe também vieram da Polônia. Só que vieram na década de 30, na década de 20 e 30. E eles também trabalharam muito, também vieram pobres. Na verdade, no final das contas, a minha família, meu pai e minha mãe casaram, tiveram eu, meus irmãos, né, o Felipe, meu irmão, a Sheila, minha irmã.
E trabalharam muito. Não que as outras pessoas não trabalhem, mas eles conseguiram ser bem-sucedidos. Eles passaram valores de trabalho, valores familiares. E com o tempo, mesmo depois eu saindo da minha bolha judaica, que era onde eu estudava no colégio antes, depois eu fui para um colégio de esquerda, colégio equipe, eu entendi que, olha, o Brasil é muito maior do que de onde eu vinha. Mas eu tenho os meus valores. E esse background foi muito forte para mim. Foi muito importante. E aí, eu via na minha classe, era um leque de pessoas que eu não tinha antes com contato. De novo, não é para melhor, não é para pior, era só diferente. Tinham pessoas de origem negra, de origem mais, não, sei lá, de uma outra classe social, origem artística, eram backgrounds muito diferentes. Orientais, um dos meus maiores amigos até hoje, ele é descendente de japoneses, Daniel, meu dentista, aliás. Se você colocar tudo isso num bolo, cada um vinha com um aspecto, vinha com os seus próprios valores familiares. E o meu, eu mantive. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E mais ou menos não, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho certeza, às vezes eu fico até gaguejando, eu tenho certeza que é isso que me manteve. E aí quando vem o discurso, quando o discurso chega, não, o coletivo, o Estado, a gente precisa fazer parte de um grupo, e senão você é burguês, e o burguês é ruim, ele quer só explorar. E eu via isso dentro da minha casa, ninguém está explorando ninguém. Meus pais nunca exploraram ninguém. Muito pelo contrário, eles vieram sabe, a minha mãe talvez não, mas meu pai veio de um background da fuga da Europa. E teve que ralar muito, teve que trabalhar muito. Isso aprende, sabe, você aprende com isso. Sim. E aí quando o cara fala assim, não, o coletivo é mais forte, que não sei o quê, porque vocês são burgueses, blá blá blá, eu falo, não. E o mais importante que eu estava falando até antes, que assim, que ser de direita não é ruim, porque eu acredito o seguinte, que o menor coletivo de todos é você mesmo, coletivo, ou é o individual. Então, isso que eu ia falar, porque me parece que existe muito essa briga entre coletivo e individual. Exato. Né? O que a esquerda faz é colocar tudo em... Né, a classe das lésbicas, a classe não tem o indivíduo. Exato. Não tem, né? Agora, o que eu fico na dúvida, eu não fico na dúvida, na verdade eu tenho minha opinião. Né? Quando você fala assim, de ser de direita é bom, né? ou não é o que dizem. O que eu fico na dúvida, assim, você ser de esquerda, eu já sei que eu não sou de esquerda. Eu sei tudo o que aprendi na minha vida, que eu não me identifico com aquilo. Agora, você não acha que você falar eu sou de direita não te classifica também de outro lado? Ser obrigado a ter atitudes e pensamentos para combater, falar assim, eu sou de direita, então eu me encaixo nisso aqui, né? Então você não acha isso daí, porque me parece que é você trocar de time e não ser indivíduo, entendeu? Eu pessoalmente, eu tenho posições que você fala, mas isso não é de direita. Não é, sinto muito. Você tem total razão, Dago, total razão. A questão é assim, se alguém me pergunta e eu quero me posicionar, então eu me posiciono de uma certa forma. E eu me permito me posicionar. E eu me permito não concordar com tudo que a direita faz. Sim. Esse é o meu individualismo e a minha individualidade. Então, se eu não concordar com alguma coisa, deixa, é meu. Tá. E se eu concordar com alguma coisa que a esquerda possa vir a propor, acho difícil. No passado, talvez, tinham até produzido algumas ideias muito boas, mas eu, como ser humano, eu me coloco em primeiro lugar, porque por que eu acho que o individualismo, ele é... Eu vou voltar. Volta a fita. Eu vou voltar para ficar mais interessante ainda. Acho que é mais interessante. Que assim, eu acho que as duas coisas deveriam andar concomitantemente, simultaneamente. O individual com o coletivo. Eles deviam andar juntos. Mas você deveria, não digo nem privilegiar, mas você deveria dar mais atenção para o teu individual primeiro e depois para o coletivo. Não, mas que absurdo! Nós somos um grupo, nós somos pessoas. Olha o que eu falei antes. Deve andar junto, mas uma atenção melhor primeiro para você. Isso é básico.
E não precisa ser muito filosófico, nem precisa ser muito intelectual para entender isso aqui. Se você estiver doente de cama, como é que você vai ajudar teu coletivo? Não vai. Se você estiver passando fome, como é que você vai ajudar o outro? Não vai. Se você estiver faltando dinheiro, como é que você vai ajudar o outro? Não vai. Então, enquanto as pessoas estiverem forçando o coletivo em primeiro lugar, o indivíduo vai sempre ficar em segundo lugar, em segundo plano. E aí, se todos os problemas acontecerem com você, como é que você vai ajudar o teu coletivo? Então, se eu tiver... Tá, vamos dar um exemplo. Se eu tiver 10 coisas e tem um cara precisando de uma, se eu tiver 10, eu dou. Eu posso dar, se eu quiser. Se eu não tiver, se eu só tiver uma, ou faltando para mim, e eu tiver que pedir para outro e o outro também não tiver, porque o coletivo está em primeiro lugar, como é que vai ajudar? Tudo tem que partir do primeiro, saúde, bem-estar, a tua casa, a tua família, se você quiser, lógico. Dinheirinho no bolso, o coletivo vai andando. Se você jogar todo o peso primeiro para o coletivo, o individual não anda.